acho que a primeira lição que a gente aprende desde pequenininho, já em casa, é não falar com estranho. Então é legal a gente se apresentar. Então bom dia a todos, né? Aquilo que eu venho falando também para os acadêmicos, para os jovens do Brasil inteiro, eu gostaria de trazer para vocês nesta manhã. Claro que a escola precisa ter a coragem de parar suas atividades, não é por nada que faz com que vocês saiam da sala de aula e estejam aqui. Só que é necessário a gente fazer um pacto antes. Eu vou falar por amor, eu vou falar e vou entregar realmente tudo aquilo que eu sei, que preparei. Ontem nós já tivemos na outra escola também do grupo, e foi uma experiência muito linda, tenho certeza que aqui vai ser. Se você também estiver sentado aí, estiver atento e ficar mesmo prestando atenção, você vai ver que no final nós vamos crescer muito nessa manhã. O tema vai ser muito interessante, é maestria na arte de estudar. Quando eu coloco ali identidade e projeto de vida, é de uma vez por todas, a gente vai ter que decidir. Ou continuamos sendo tratados como estudante, ou melhor, como aluno, e às vezes até a escola, a universidade, até o sistema ainda te trata como aluno, ou você começa a dar uma virada na tua vida a partir de agora. Por isso que nós convidamos também os alunos do 9º ano. Normalmente a gente fala só com o pessoal do ensino médio, e tenho falado mais com o pessoal que está terminando, mas aqui nessa escola nós queremos desde o 9º ano já prepará-los. Quer dizer, ou você começa a ser tratado, ou exige de ser tratado como estudante, e tem diferença, com certeza tem diferença. A começar pela postura que a gente tem diante da vida. Tenho certeza, cara, que você que está aí me assistindo, você vai gostar do que eu vou te falar. Porque quando eu preparei essa palestra já há muitos anos atrás, eu pensei assim, eu queria falar para os jovens, para os adolescentes, aquilo que talvez eu gostaria de estar ouvindo nesse momento. Estou na mesma situação que você. Apesar, ou mesmo tendo, com essa cara de menino, tendo 60 anos, eu fui fazer vestibular recentemente. Faz 2 ou 3 anos, me perguntaram que curso que você fez. Cara, até 60 anos dá para fazer muita coisa na vida. Só que tem gente que às vezes não termina nem o ensino médio, e vocês já são vitoriosos, porque já estão no caminho de término da educação básica. No Brasil nós temos 3% que chegam até o fim da universidade. Quer dizer, e ainda mais, tem muita gente que acaba fazendo uma inscrição na faculdade. Eu vejo garotos chegando lá no curso de medicina, por exemplo, que é o curso que eu trabalho, no curso de psicologia, no curso de direito, com 16, 17 anos, e muito cedo. Quer dizer, a sociedade exige que você já faça uma opção para poder fazer vestibular. E às vezes não está preparado. Por isso que essa palestra tem muito a ver com esse aspecto. Eu vou lhes falar de futuro. Você sabe que o terapeuta, ou psicoterapeuta, ele trata muito do passado. E eu vou fazer um trabalho aqui que nós chamamos atualmente de coach. Coach em inglês quer dizer técnico, mas no inglês clássico quer dizer cocheiro, aquele que leva, que conduz. É uma profissão nova, por isso que eu também fui fazer depois doutorado em psicologia. Só que o primeiro vestibular que eu fiz foi o vestibular de administração. Eu não queria ser administrador, eu queria ser psiquiatra, eu queria ser psicólogo, eu queria tratar das pessoas, mas também queria ser artista, pô. Assim como muitos jovens queriam ser jogador de futebol, eu acho que até tenho pinta de artista, cara. E o meu pai dizia que não, meu pai disse que não era coisa para homens, você veja o preconceito. E aí você acaba fazendo um curso que não é você que quer, talvez a sociedade que exige. Muito cedo a gente tinha que trabalhar. Olha, fazer uma universidade, fazer um curso que você não gosta, quer dizer, é a treva, como dizia recentemente numa novela. Quer dizer, é a pior coisa. Eu ia para a faculdade com os cornos virados, como a gente diz lá no Paraná. Vocês vão ter que acostumar com esse sotaque meu do leite quente, que dói o dente da gente, mas essa aqui é a beleza, porque tanto no sul, como no centro, como no norte do Brasil, os alunos têm a mesma angústia hoje. Parece que a sociedade exige que você tome decisões, e vai ter que tomar decisão. Estava vindo no avião ontem, balançou pra caramba, e quando balança, a gente começou a conversar e tinha um grupo, fiquei lá no fundão, tinha um grupo de rapazes e moças que estavam vindo de Paris, eram alunos de uma escola particular, e eles dizendo que iam fazer vestibular agora,
dizia uma moça para mim, eu vou fazer vestibular de medicina. Você sabe, no último vestibular no Paraná, quantos candidatos teve só para medicina? 300 candidatos. 300 e pouco. Na Universidade de Maringá, se vocês viram pela imprensa. Curso de arquitetura é o segundo. Quer dizer, as pessoas procuram aqueles cursos top. No entanto, minha filha, eu tenho 4 filhas, a que fez o curso com menos visibilidade é o que está se dando melhor na vida, porque fez exatamente aquilo que gostava. Eu talvez vá falar para vocês o óbvio. Nós vamos assistir alguns trechos de filme, a gente vai conversar um pouco e fazer uma profunda reflexão sobre o futuro. Eu estou falando várias coisas para que você tenha uma ideia do que nós vamos conversar hoje. E eu gostei da professora, eu vou pedir a cada um, tá? Que você, por favor, preste atenção, é como se a gente estivesse conversando pessoalmente. Seria muito melhor fazer uma consulta com você, como coach, para você poder também rever um pouquinho a sua vida, rever o futuro, e é isso que a gente vai fazer. Por isso que nós demos o título também de Projeto de Vida. Você me perdoe um pouquinho, que eu tenho uma leve hiperatividade, não sei se já perceberam, né? É muito sutil, não dá para perceber, mas eu me movimento bastante. Eu tomei remédio de manhã, mas já está passando o efeito, sabe? Então você vai ter que ter paciência. Preparei umas imagens aqui, galera. Agora, se você não colaborar, se você não contribuir, vai ser inútil, nós vamos perder tempo. Então sempre tem um coleguinha do lado que às vezes quer te distrair. Então, por favor, eu vou pedir mais uma vez e vamos fazer esse pacto. Daí vai ser legal. Desculpe, é exagero falar isso, mas às vezes eu vejo que o que eu estou falando aqui, eu reuni também recentemente na universidade o pessoal de teatro, o pessoal desses cursos que às vezes você entra na universidade e não se dá conta, que tem que começar a pesquisar, tem que ter certos princípios para ser um estudante, e às vezes no ensino médio a gente não tem tempo de falar sobre isso. Claro que seus professores que estão aqui, direção, podiam estar no meu lugar. Mas às vezes é bom ouvir alguém de fora, alguém que está no dia a dia. Então eu vivo hoje um papel, além de ser pai, né? Além de ser avô, sou também um professor, mas além de ser professor eu sou estudante. E sou estudante também da graduação. Eu tenho colegas, talvez com um pouquinho mais de idade que vocês, que nós fazemos pesquisa junto. Como tenho também no doutorado, que eu faço em Buenos Aires, de psicologia. Daí você diz, mas dá tempo de fazer tudo? Dá tempo, basta se organizar. Tem gente que não tem nem espaço para estudar em casa, só para você ter ideia. Talvez até aqui nessa sala. Não tem nem tempo para estudar. Então você vê, 300 candidatos para um curso como medicina. Engenharia, então, a concorrência está muito grande. Você sai da universidade, como engenheiro, já está empregado. Não sei se você sabia disso. E pouca gente está procurando a área de exatas. Às vezes a área de humanas ou de biológicas é muito mais procurada. Mas a área de engenharia tem uma carência enorme. Então nós vamos falar de tudo. Quem foi que disse que você não é bom em matemática? Um dia também, talvez a mãe disse, talvez o pai disse. O que disse que eu não sou bom em história? Quer dizer, de repente, isso é que a gente chama de crença, tem infernizado a vida da gente e pode acompanhar a vida toda. Eu fico muito bravo quando chego na universidade, no curso de jornalismo, por exemplo, às vezes até um colega meu, professor, a primeira coisa que diz para os alunos, tal é o preconceito acadêmico, para dizer assim, olha, vou dizer uma novidade para você, nesse curso não tem matemática. Dizer, o que fizeram com esse menino, que ele odeia uma ciência tão linda, tão maravilhosa, né? E, inclusive eu, porque talvez não explicaram por que era importante. Talvez essa pessoa foi acreditando naquilo que falaram para ela. Ou ela mesma fica colocando um monte de minhoca na cabeça. Então eu vou falar de vida. Como viver e conviver. Também na sala de aula está muito difícil conviver. Sempre tem aqueles grupinhos. E normalmente aquele carinha, como diz Bill Gates, aquele carinha que às vezes está deixado de lado, que é o estudioso, que é o cara que está se empenhando, provavelmente vai ser o patrão da maioria. É o cara que talvez está mais antenado. Desculpe a grosseria, mas que aprendeu a dar tchau para um monte de coisas ruins da vida dele e sabe dizer um sim verdadeiro e um não verdadeiro. Nós temos na nossa universidade perto uma favela. Dizem que não é para falar assim, mas é uma favela. Invasão mesmo. O pessoal foi lá, invadiu e as crianças foram crescendo na situação terrível, com tráfico, com tudo. E nós temos alguns alunos bolsistas
Tem um, por exemplo, de educação física, que eu me lembro agora, ele diz, Jair, você fala isso porque você não vive a minha vida, quer dizer, mora numa peça só, e eu sugeri a ele, então na tua peça onde você mora, você tem um local para estudar? Ele diz, tem. E você vê por que o cara chega na universidade. Ele tem no próprio ambiente, às vezes o camarada na casa dele não tem espaço para estudar, começa por aí, não tem tempo para estudar. Então acha que só aquilo que o professor vai dar, ou o material que ele recebe vai ser suficiente. Pura ilusão, pura ilusão. Quer dizer, se você ainda se comporta como aluno, pensa dessa forma. Então talvez até para alguns colegas meus, mas por que você está falando isso? Nós estamos nos empenhando na universidade para tirar essa coisa de aluno e começar a tratar o cara como estudante. Mas também a gente tem que aprender a viver e conviver. E é interessante que às vezes ficam aqueles grupinhos fedorentos na sala de aula, não estou falando daqui porque eu não conheço, eu fiquei impressionado. Quer dizer, no primeiro dia de aula ninguém se conhece, o tempo vai passando, o cara vai ficando exibido, vai ficando metido, e aqueles que não entram, então já começa a querer aparecer, ou agressividade. O maior agressivo que você tem, a gente vê na vida, é o cara mais medroso normalmente. Então a gente vai ter que aprender a lidar de uma outra forma. Eu vou começar agora, nós vamos terminar exatamente no horário que foi marcado. Eu peço que você seja bem minucioso. Lógico que não é investimento à toa de vir de tão longe para vir falar o quê? Para fazer com que você faça uma experiência. Espero que você tenha uma caneta aí. Eu te dei uma folha que eu preparei com muito carinho. Nessa folha eu coloquei um texto e eu vou pedir que você, na medida do possível, você fique bem atento, porque seja bem minucioso. A primeira pergunta que eu vou fazer é isso: quem sou eu? Essa é uma pergunta dos pré-socráticos que dizem, e também o que eu quero ser? Vou te dizer uma coisa, a gente já tem um sentimento aqui dentro, quando você fala de futuro. Eu acho que todos que estão aqui na sala, eu por exemplo, daqui 10 anos, a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente, quando eu vou dar orientação vocacional, eu peço que ele só me diz já de cara, como é que ele se vê daqui 10 anos? Para vocês 10 anos é muito tempo. Claro, quem tem 13 anos, mas já vai ter 23, 24. Eu lembro que foi a primeira pergunta que eu tive que responder num teste vocacional. E eu lembro que eu tinha 15 anos, eu disse que 25 anos eu já me via casado. Eu já me via com filhos. E já me via fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Se você me diz quanto tempo você é professor, olha, velho, eu sou muitos anos, mesmo quando fazia administração, eu digo, mas não era isso que eu queria. Eu saía da empresa para dar aula de marketing ou de alguma coisa, porque sentia que essa era a minha profissão. O dia que eu não tenho um público na minha frente, realmente eu fico agoniado. E é uma profissão danada, sabe, estressante. Você sabe o que é ficar ali na frente, por isso que é uma das profissões mais lindas, mais belas, não é porque é a minha, mas sabe que a maioria dos jovens não querem ser professor. Também nós vamos ter uma carência muito grande de professores. O que é ser estudante? Ser estudante é buscar um propósito mais nobre. Ser aluno, às vezes, é ficar esperando que a coisa aconteça. O fato só de vir para a aula não quer dizer que você está num processo de ativo. Você, às vezes, está num processo só de receber. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu quero mostrar para vocês um trecho de um filme, porque, olha, eu vou te oferecer aqui a pílula vermelha ou a pílula azul. Quem que assistiu Matrix aqui? Levanta a mão. Então eu vou pedir que você veja, eu vi que a maioria não levantou a mão. Matrix foi um filme que, vocês sabem, que veio lá no início desse século praticamente, e que impressionou muito a geração passada, ou a geração atual, porque, e sobretudo uma cena. Então se o teu colega estiver conversando com você um pouquinho, só presta atenção nessa cena aqui. Nós vamos colocar aquela cena em que o personagem principal, ele como eu vi que a maioria não assistiu, o lance aqui é o seguinte, velho, tem dois mundos. Você que vai fazer psicologia ou essa área, você sabe que você vai ter que aprender a lidar com o mundo que está atrás da tua testa, né, que está entre as tuas duas orelhas, que você pensa que é real,
Não se assuste. O remédio que está passando efeito. Ou você acredita que é verdade, né? E tem que é o mundo das crenças, e você acaba vivendo uma vida toda acreditando que é verdade. Cara, se esse 9º ano que você está terminando agora o ensino fundamental, se esse ensino médio, se essa palestra não fizer você fazer uma reflexão, desculpe, nós perdemos tempo. Você perdeu tempo. Então nessa cena, ele prova o seguinte, e a minha linha terapêutica é essa. Eu acho que no mundo sempre é escolha. Sempre é escolha. Alguns colegas meus discordam, que se colocam na equação de causa e efeito como efeito. Eu acredito que você escolheu de estar aqui. Mas como que eu escolhi de estar aqui? Né, você podia não estar aqui, quer dizer, estar fora, ter gaseado, como a gente diz em Curitiba, faltado, ou ter escolhido outra. Ah, mas daí você escolheu de obedecer seus pais. Quer dizer, o mundo é feito de escolha. Cuidado que às vezes o carinha que está do teu lado, ou a garota que está do teu lado, fica buzinando no teu ouvido e querendo colocar o mundinho que ela acredita dentro da tua cabeça. Só que vai chegar um momento, velho, que você vai ter que escolher ou esse mundo, ou o que você acredita, ou o que quer enfiar na tua cabeça. É aqui. Eu vou te dar um conselho. Seja sincero. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, venha. Sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix.
É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Tem um autor da psicologia muito famoso, que nós da educação, a gente estuda muito, ele se chama Jean Piaget. Ele diz assim: ser inteligente é saber fazer escolha. Então, lição número 1, dizer, é importante você saber fazer escolha. Tem escolhas que são inevitáveis, mas até chegar no cemitério dá para a gente mudar algumas coisas, mas tem coisas que não dá para mudar. Então eu encontro muitas pessoas que fazem de repente direito, acabam não trabalhando na profissão, fazem pedagogia, acabam não trabalhando, e tem muita gente que se engana. E eu lembro que meu pai queria que eu fizesse uma coisa e a gente acabava fazendo outra. Às vezes a mãe dizia uma coisa. E era interessante, eles diziam também para a gente: é importante estudar. Até um certo momento eu dizia assim para eles: é importante estudar, mas por que você não estuda? Quer dizer, às vezes você acha que é importante para o outro, mas não é importante para mim. Por isso que a partir de agora você vai sentindo que tua família vai te deixando um pouco, assim, para que você amadureça e faça as suas escolhas. Quem não aprendeu a dar tchau pro cocô quando era pequenininho, vai ter muita dificuldade de dizer não para os cocô que vão aparecer na vida, sabe? E aparecem os cocô, velho, pode parecer engraçado, até muito bonitinho, sabe? Mas não te ajuda a crescer. O que significa hoje? Você vai dizer assim: mas assim, parece engraçado, mas quem tem irmãozinho pequeno sabe do que eu estou falando. Eu, para a Camilinha, que é minha netinha, desde pequeno, eu já disse, porque você vai crescendo, vai pondo uns lixos na tua cabeça, que são as crenças. O que ele acabou de dizer, você acaba se aprisionando. E quando você tem que dizer um não, você tem receio de dizer não para não perder o amigo. Às vezes você não diz o não verdadeiro ou um sim verdadeiro e fica em cima do muro. Jean Piaget dizia justamente isso: ser inteligente, no fundo, é saber fazer escolha. Então, às vezes tem pessoas inteligentíssimas, você deve conhecer PhD, fazem doutorado, mas tem uma vida pequena, fazem mestrado, e não é tanto estudo muitas vezes, é saber exatamente fazer escolha. Portanto, o curso que você escolher não é o curso mais importante ou menos importante, é o mais importante para você. Como eu disse, eu tenho uma filha, tenho 4 filhas. Uma das filhas fez um curso lindo que é arquitetura, mas você vai ver, está lá em casa, porque pai, não era aquilo que eu queria. Talvez eu forcei a barra, sabe? A gente às vezes como pai comete tanto erro por estar na universidade, achar, por exemplo, que um curso é menor do que o outro, que o curso importante. E a minha filha, a última, que tem 25 anos hoje, de repente eu telefono para ela, está fora do Brasil, ou está em Porto Alegre, aqui fez um curso que não tinha muita visibilidade. A comunicação que aparece é jornalismo e publicidade. Por exemplo, Relações Públicas, que é um curso fantástico, mas a gente não conhece. E foi aqui, e é o que mais a empresa hoje precisa, talvez, é o cartão de visita da empresa. Acabou sendo contratada por uma empresa legal. Então você, quando vai fazer escolhas, quer fazer direito. Vai fazer direito? Você pode fazer, mas tem gente que fica estudando para concurso, não sei se já viram, porque eles querem segurança. Ótimo, pode ser, mas se você quiser dar altos voos, e tem gente, por exemplo, que fica a vida toda naquela profissão, de casa para o serviço, de serviço para casa. Nada contra quem faz concurso, mas tem muita coisa linda para fazer. E se for fazer um concurso, você merece o top, quer dizer, estude para ser o melhor. É engraçado que isso a gente vai se dar conta depois. Agora que eu fiz vestibular novamente,
a menina que fez da secretaria disse: o senhor quer aproveitar os cursos anteriores que o senhor fez? Eu digo: não, eu quero fazer todo o caminho. Ó, mais cedo ou mais tarde, aquela criança que um dia queria ser médico, que um dia queria ser psiquiatra, que um dia queria ser engenheiro, se você não fizer o teu sonho agora, é como se o inconsciente dissesse assim: Jair, lembre-se daquilo. Eu, quando vou para aula de psicologia, agora estou faltando esses dias para viajar. Nossa, eu estou louco para voltar amanhã para assistir aula, porque a gente assiste com uma outra cabeça. Daí você vai dizer: ah, mas nós temos diferença de idade. Pô, por que não me alertaram antes? Você sabe o que é você ir para uma empresa e não gostar daquele trabalho? Então a primeira coisa é você já gostar daquilo. E para gostar você tem que conhecer. Eu acho que escolher a pílula azul é você, sabe, achar que tudo que nós estamos falando, que seus professores estão falando, é bobagem. Quer dizer, se esse curso que você está fazendo, se esse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano não mudar, não fizer você fazer uma ressignificação, volte para casa, está tudo acabado, e talvez a gente vai ter uma vida pequena. E essa frase aqui, ó, um mundo novo para um novo mundo, nunca vai acontecer se você não for um homem novo, se você não for uma garota nova, um garoto novo. Esse mundo está aqui dentro, diz em Matrix. Agora, se você escolher a pílula vermelha, se prepare. Daí você vai ficar inquieto. Você vai estar sempre buscando altos voos. Falando em voo, nós que moramos no litoral, eu moro muito perto do litoral, Curitiba não é, mas a gente desce a serra pertinho, pertinho. Você sabe que gaivota é uma ave que voa baixo, ela voa em bandos. Você sabe que gaivota, ao contrário de ser uma ave romântica, ela às vezes come só o lixo que tem no mar. Como o ser humano, às vezes quer só a sobra. E às vezes está mendigando a atenção de alguém. Eu não sei que momento de vida, querido, querida, você está vivendo. Mas quando eu li esse livro, que a professora de língua portuguesa tinha dado para a gente fazer uma síntese, na época eu não sabia nem a diferença entre síntese e resumo. Eu sei que eu fui lendo, só que saiu filme, velho. E quando saiu o filme, nós não tínhamos videocassete. Eu assisti uma vez e me identifiquei com essa ave. E aí você vai entender o que é ser um estudante. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. Primeira coisa foi me emancipar. Naquele tempo o jovem, eu era muito pobre, e o jovem não podia também viajar para a Europa sozinho, como hoje também não pode. Mas lá no regime militar era pior ainda. E eu, quando vi esse filme, eu pensei: bom, eu tenho que sair de Curitiba, tenho que sair da minha vidinha. Não sei se você vive uma vida assim difícil. Meu pai era alcoólatra, e na idade de vocês, pô, a gente já tem vergonha às vezes do pai e da mãe. E eu lembro bem que meu pai fazia vergonha, sabe? Minhas filhas até hoje, elas têm vergonha. Pai, quando você for falar na minha turma, não fique rebolando lá na frente, né? Porque tudo que o pai faz e a mãe faz, às vezes normal. Mas ter um pai alcoólatra, ter um pai que tem dependência química, eu tenho certeza que vocês pelo menos devem ter algum conhecido ou parente. Você sabe que é um drama para o jovenzinho. E eu pensava: o meu futuro vai ser esse, quer dizer, esperar o pai chegar bêbado em casa, brigar com todo mundo, e não tinha, às vezes acabava a luz, acabava tudo, a mãe punha a polenta, nós éramos muito pobres, no meio da sala, e quando chovia, era engraçado, minha mãe tinha umas crenças assim, engraçado, acho que sua avó, sua bisa deve ter, de colocar uma toalha no espelho para não cair raio, né? E eu lembro bem disso. Só que a mãe dizia assim, ó: vai passar. Até hoje, quando eu chego para ela e que a coisa está difícil, eu sei que a gente passa momentos difíceis agora de mudança, a mãe sempre dizia isso: vai passar. E eu vou dizer para vocês, ó, esses momentos aqui vão passar. E é interessante que Fernão Capelo Gaivota me ensinou a sair do bando às vezes. Às vezes, viu, querido, você que está meio sozinhão, que às vezes você não está conseguindo, você menina que está conseguindo, fica meio sozinha, às vezes até é bom, porque começar a aprender a fazer escolhas desde já. Só que todos querem puxar para o seu clubinho. Não sei se já perceberam. Quer que você acredite naquilo que eles acreditam. É interessante que Fernão Capelo Gaivota, tenho certeza que os professores que estão aqui, pelo menos eu conversei com alguns, com certeza já devem ter visto esse filme. Mas o que tem esse filme? Eu não vou poder ter tempo aqui por causa do nosso horário, mas se você puder pegar no YouTube depois,
O livro e o filme é uma alegoria sobre a importância de se buscar propósitos mais nobres para a vida. É a postura do estudante. O autor usa uma gaivota como personagem principal. A gaivota, em um certo momento, se afasta. Por isso que eu pedi para vocês trazerem caneta, se vocês quiserem anotar esse título, você não vai se arrepender. Eu, quando dava aula no 6º, no 7º ano, na educação básica, hoje meus alunos são adultos, eles dizem, sabe, professor, aquele filme mexeu com a minha crença, e eu comecei a ter uma nova percepção da vida. E é interessante que é nessa idade que você ou vai para o bando, acaba fazendo o que os amigos querem, ou você começa a se destacar. E Fernão fez isso, e ele voa longe. Eu vou pôr só uma cena que ele começa a se arrebentar na praia, porque ele começa a voar além das nuvens. Cara, ele começa a ir bem alto, e ele descobre que ele pode dar voos rasantes e que ele tem asa. Como você que está aí sentado, não deixa que crenças limitantes limitem o teu futuro. A gente acredita, às vezes, em coisas que foram colocadas na nossa cabeça. Eu vou só mostrar a cena 2, em que ele dá um grande voo, daí ele vai dar um rasante, e muitas vezes ele não consegue, se arrebenta. As gaivotas que estão na praia dizem, tá vendo? Vai querer aparecer. Muitas vezes a sociedade vai dizer isso. Quer dar uma de gostoso? Pô, já está fazendo doutorado em Buenos Aires? Pô, você é pobre. Você não pode. E você sabe que você pode. Você pode escolher os melhores cursos. Nós temos que parar de querer só as migalhas. E como jovem, como adolescente, você imagine no regime militar, em que a gente com 15 anos ia para a rua reivindicar um país melhor, um mundo novo, uma nova sociedade. Antes de eu mostrar a cena, eu só vou contar para vocês. Fui parar em Paris, depois fui parar em Roma, daí eu me assustei. Eu pensei assim, mas eu não preciso viajar tão longe para fazer mudança. Que acontece aqui na tua cabeça. Quer dizer, não precisava viajar tão longe. Eu acho que eu posso começar a mudar a partir de agora. E foi isso que Fernão fez, apesar de todos criticarem. Eu não coloquei na outra escola, tá difícil de eu achar o mouse aqui, tá? Eu não coloquei na outra escola, mas aqui eu faço questão de colocar para vocês, porque eu estou vendo que a maioria está prestando uma atenção, velho, se não todos, né? Por quê? Por que não consigo? Não é isso, não. É que não consigo bater as asas com a rapidez necessária. Talvez as gaivotas não consigam voar mais que 100 km por hora. Mas não seria ótimo se conseguíssemos. A que altura será que consigo chegar? Como será o mundo visto lá de cima?
pouco demorado, e nós não temos pouco tempo, estava vendo ali. O filme ele foi muito bem feito, você vai dar você viaja junto com a gaivota, ela viaja, o problema é depois ter que voltar e contar para os amigos dela que existe um mundo novo. Eu não sei quem participou já de grupos de jovens, grupos de adolescentes na sua igreja, ou em alguns movimentos. Toda vez que você vai para um grupo desse, ou de escoteiro, você percebe que tem um grupo, às vezes, que fica fora te criticando, né, achando que aquilo é bobagem e que você está num outro caminho. Tem uma postura que a gente senta, velho, que aqui é o boi, tá? Aqui é o leão. É bom que você saiba disso. Daqui a pouco eu vou embora, nós temos só meia hora. E aqui é a águia. Quando você senta na sala de aula com o boi aqui na frente, você está se comportando como um aluno, até para querer aparecer. Porque fica a águia, que é símbolo da inteligência. Nada contra a gaivota ou outro tipo de animal, mas o boizão fica aqui. O leão é aquele que quer enfrentar, às vezes, o professor. E que quer rebater. Normalmente é o cara mais medroso, a garota mais medrosa, que você vai ver a que mais precisa de ajuda. Na vida é assim também. O chefe mais arrogante que você vai ter, se cuidado, que ele é o que mais precisa de ajuda. Às vezes o professor com cara de mal, às vezes precisa ter um certo cuidado para falar com ele também. Está passando um momento difícil, como todos nós estamos. Então, por favor, fique na posição de águia, tá? Dá uma ajeitada, que agora nós vamos fazer um exercício bem legal. Ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Eu vou pedir que você tenha uma folha aí, eu vou pedir que alguns alunos, vou pedir para alguns, para lerem algum parágrafo. Você tem uma caneta. Peguem a caneta, por favor. Nós vamos ler talvez 1 ou 2 parágrafos. Vou pedir que você grife, atenção, grife as palavras ou as expressões que te causam mais impacto. Enquanto ele estiver lendo, as frases ou palavras que marcarem você, você dá uma sublinhada. Pode ser uma expressão, uma frase, é só uma palavra. Vamos ouvir agora em silêncio. Maestria pessoal. Mudança, autonomia, dedicação, motivação. Neste encontro, workshop, temos a intenção de possibilitar um espaço e um tempo para você repensar na sua vida, transformar seus sonhos em metas e iniciar um processo de mudança para o mundo e uma vida que você sempre sonhou. Continuar a ajuda na restauração e construção de um mundo mais justo, aumentando a necessidade de se criar referências de valores que possam ser reconhecidos e respeitados por todos, propiciando a construção de um mundo melhor. Afinal, todos nós temos sonhos. Desejamos cada vez nos tornar pessoas melhores. Acreditamos que somos capazes de fazer uma diferença, fazer uma vida melhor e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Sabemos que podemos iniciar esta construção a partir de agora. Queremos acreditar no fundo de nosso coração que temos um dom especial, dado por Deus, e que podemos fazer este mundo um lugar em que as pessoas queiram viver e saibam viver na mais perfeita harmonia. Obrigado. Veja só, nesses 2 parágrafos, você já deve ter anotado algumas palavras. Só para adiantar, vamos ler só mais um. Excelente a leitura tua, só para a gente adiantar. Esta é a oportunidade de você restaurar o seu sonho e torná-lo real, fazendo algumas mudanças na sua vida. Acredito que é necessário que se dê uma chance para mudar, tanto para si como para as pessoas com quem convivemos ou com quem trabalhamos. Seja qual for a nossa situação ou contexto atual, temos o direito de mudar, o direito de ser feliz. Quem que anotou algumas palavras, só diga daí mesmo, não tem problema que fale junto. Sonho, metas, valores, crenças, motivar, dom, processo. Ok, quem estiver me ouvindo, para só um pouquinho. Você percebe que no início da leitura,
a gente coloca a palavra espaço e tempo. Talvez as pessoas que estão aqui na sala nunca tiveram tempo e espaço, como estamos propiciando hoje, para que você possa estimular a cada um, a você mesmo, a aprimorar sua performance como estudante. De uma vez por todas, pôr na sua cabeça, vale a pena ser aluno, vale a pena ser estudante. Mas o que é ser estudante? Ser estudante, cara, no verso, anota essas 5 palavras. Tem diferença? Tem. A primeira palavra que você tem que anotar para ser estudante é a palavra autonomia. Escreva, por favor. Foi uma das palavras que o colega leu no início. Escreva bem grande atrás, autonomia. A segunda palavra que nós falamos aqui é dedicação. São 5 princípios. O que são princípios? Eu tenho isso tudo projetado, mas era legal você pensar bem aí no fundo do seu coração. São guias que te levam a ser um estudante. Primeiro, autonomia. Segundo, dedicação. Terceiro, honestidade. Honestidade. Você vê alunos ainda no curso universitário fazendo trabalho que são cópias da internet, que não sabe usar a internet como fonte de informação, que é uma espetacular fonte de informação. Fazem cópia e às vezes até trabalho de finalização de curso. Então nós escrevemos autonomia, escrevemos dedicação e escrevemos honestidade. O quarto que você vai colocar aí é senso crítico. Senso crítico é muito, muito, muito importante. Eu vou colocar uma quinta, que pode mudar dependendo, aqui nos slides eu tenho outros, mas a quinta, respeito. Respeito é respeito por você, respeito pelo colega. Do lado você coloca a palavra cooperação. Quer dizer, você poder estudar não só sozinho, mas em grupo. Vamos ver as palavras que você anotou, pode falar em voz alta. Primeiro, autonomia. Segundo, terceiro, quarto e quinto, respeito ou cooperação. Veja só, queridos, existe também essa diferença que vai fazer a diferença. Essa roda que está aí, dá uma olhadinha nessa roda. É um exercício que nós fazemos, porque você aí sentado está pensando assim, bom, mas o que eu tenho que mudar? Eu sugiro até aos professores que estão aí, se quiserem fazer junto, no início ali está escrito estado desejado, está vendo nessa folha? Tem 3 perguntas. Olha, a gente sabe que o professor que dá tarefa é um professor que às vezes consegue mais resultado. O professor que dá pesquisa é aquele que consegue mais resultado. E é engraçado que é legal você fazer a tarefa. Tem alguns garotos e algumas garotas que conseguem sentar com o pai e com a mãe e juntos fazerem as tarefas. Mas às vezes os pais não sabem como ajudar. Mas só o fato de estar junto, eles caminham junto e fazem. E tem outros que às vezes fazem a tarefa para o filho desde pequenininho. Isso não é legal. Não permita que façam por você. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Mas tem 3 perguntas que eu vou pedir que você responda em casa. Você põe um som legal, vai para o teu quarto e pensa nessas 3 perguntas. Queridos, talvez essa palavra coach, que vai aparecer no texto que eu já falei aqui, se conheça só da área de esporte, mas está se tornando uma profissão, e muitos que estão aqui nessa sala, talvez um dia sejam profissionais dessa área. Quando você faz uma consulta com um coach, você não precisa responder a pergunta por quê. Aliás, um coach nunca vai te perguntar por quê. O filósofo pergunta, o terapeuta pergunta, o psicólogo pergunta, mas o coach não. O que eu venho buscando na vida? Quais meus objetivos pessoais e profissionais? O que eu vim buscar nessa escola? Se você puder rabiscar alguma coisa no verso, não agora. Alguns já vem na cabeça alguma coisa, já rabisca. Mas deixe para depois, porque não vai dar tempo. B, o que eu vou fazer para garantir o que quero? Que meu objetivo seja atingido. E C, nota para a tua motivação. Que nota você dá para o
tua motivação para os estudos agora, nesse momento que você está vivendo aqui na escola. Veja, onda um pouquinho, porque senão você não vai ficar à vontade. Tá? Porque às vezes a pessoa ficar olhando o que você está fazendo, tem uma lei em biologia que diz assim, todo ser vivo, quando é observado, ele muda. Então, para que você faça um trabalho bem legal, e eu tenho insistido nisso, os meus colegas coach dizem assim, pô, você faz isso em público? Cara, eu já fiz com 5.000 pessoas, num auditório, no Rio Centro, e foi muito legal. Então, eu vou pedir silêncio absoluto agora, que você vai fazer um trabalho com você que talvez vai valer amanhã. Talvez não, com certeza. Para que você entenda bem o que o Jair quer dizer com autonomia, como que é ser estudante. Você numera, por favor, os raios dessa roda, dessa forma. Vamos começar com o número 1. Pode ir numerando na medida que eu for falando. No número 1, bem aqui em cima, você coloque, por favor... Ah, não dá para eu ouvir. Bom, aqui em cima, bem em cima, lá fora da roda, do ladinho do número 1, você coloque, por favor, um valor muito importante que é saúde. Escreva saúde. Você vai ter a tentação de falar com o colega do lado agora, mas preste atenção. Como é que você vem tratando o teu corpo? Você está num processo de mudança, acho que está até enchendo muita gente, parece que todo mundo fala isso. Mas você está passando um momento de mudança que alguns nem estão se despedindo do pediatra. Especialidade de medicina que pouca gente conhece. Pediatria, todo mundo sabe. Pediatria, e tem para pessoa, tem o clínico geral e tem andragogia também, geriatria, mas tem uma especialidade que é para adolescente, que se chama ebiatria. Hebe é a deusa da juventude, né? Ebiatria. É uma especialidade, se você for médico, só para tratar de adolescente. Porque você não é criança. A gente está falando aqui Hebe Camargo, lembrou? Porque Hebe Camargo pensava sempre que era jovem, né? Mas não tem nada a ver. Você vê que Hebe é a deusa da juventude. Então tem muitos pais que não sabem que tem essa especialidade médica. Então é legal você consultar um ebiatra. É engraçado dizer isso, né? Que faz ebiatria. Vai ter na educação também pedagogia e ebiagogia. Você vê que alguns professores que não conhecem a pedagogia tratam como criança ainda, porque pede é de criança. Mas uma coisa que você aprendeu hoje, eu esqueci de falar na outra escola. Bom, como é que você vem tratando o teu corpo? Você tem consultado o médico regularmente? Eu sou pai de meninas só. As meninas são mais cuidadosas. Os homens, infelizmente, eles vão tendo transformação no corpo e tal, e não vão vendo. O homem procura às vezes quando tem problema de coração, quando está com pressão alta, quando já está com o pé na cova, muitas vezes. Eu pergunto para você, você dorme 8 horas de sono por noite, tem que dormir 2 horas antes da meia-noite, e em seguida mais 6. Dormir mais de 8 horas, às vezes é normal na idade que você está. Mas dormir muito menos, ou tudo depois da meia-noite, me perdoe. Você já está se comportando como um aluno. Aluno que deixa tudo para a última hora. Estudante, ele já tem 8 horas de sono e vai 10 horas, 11 horas no máximo para a cama. Desculpe, precisa dizer isso para você. Eu lembro que até para os jovens que estão na universidade, se você vem cansado para a aula, não vai ter motivação. Vai ficar tentando o colega, conversando, está sempre dormindo. Café da manhã, quem que toma café junto à mesa? Tem gente que não toma, legal. Primeira refeição, cara, por dia, legal. Às vezes a pessoa, um levanta a mão, o outro tira sarro, mas não ligue, porque saco vazio não para em pé. E saco muito cheio também não dobra, quer dizer, tem que ser na medida certa. 10 horas, você tem que tomar um lanchinho, mas não essas porcarias que a gente compra às vezes aí nas cantinas, que tem um monte de refrigerante. Tem que ser algo muito, muito saudável. Desculpe, mas infelizmente é assim que é a sociedade. Você vai nas praças de alimentação aí no shopping, só come porcaria. Meio-dia, prato colorido. Não é comer um monte de uma coisa só. Experimenta aquilo que você não gosta um pouquinho, para poder sentir. 4 horas, lanchinho básico. À noite, nada de janta, comidinha leve, talvez um lanchinho. Por favor, faz ginástica regularmente, cuida desse corpo, dá mais do que 5. Então você vem nessa roda aqui, ó,
Só um pouquinho, ó. Atenção, tem 0, 2,5, 5, 7,5 e 10. Se você está satisfeito, velho, com o teu corpo, com o jeito de você põe mais do que 5 e põe um X. Não precisa ser essa nota que está ali, mas põe dentro de uma escala. Se não está satisfeito, não tem feito muito o que eu falei aqui, dá menos do que 5. Dar nota baixa não significa que o professor é ruim ou que você está sendo ruim com você mesmo. Você está sendo mais rigoroso. Eu tenho medo daqueles que dão tudo acima de 5. Parece que está tudo uma maravilha, mas não está. Número 2. Cuidado para não ser rigoroso com você. Querido, tem 5 emoções que você tem que trabalhar na tua vida. Grava bem. Medo é algo que te acompanha sempre. Ah, Jair, eu tenho medo. Bem-vindo ao clube. Eu tenho medo de quem não tem medo. Mas o medo em excesso trava você. Daí precisa ser ajudado. Segundo é raiva. Medo, raiva, tristeza, culpa e mágoa. Então é interessante. Ali no 2 você coloca emocional. Por favor, muita discrição. Mesmo quem nunca namorou ou não está namorando, vamos pôr romance. É romance. Romance. Quem consegue ser uma pessoa querida e põe no latim afetividade. Afetividade. Aqui uma outra coisa também. A gente começa a namorar às vezes e não sabe namorar. Acha que namorar é dar uns pega na pessoa. E aí começa a magoar o outro. E não tem respeito. E não tem respeito com o seu corpo e com o corpinho do outro. De 0 a 10, como é que você vem tratando você e a relação com as pessoas mais íntimas? Embora você nunca tenha namorado, como é que você seria como namorado? Você seria uma pessoa muito ciumenta, possessiva? Às vezes você não tem romance nenhuma, você é ciumento com os amigos, com as amigas. Pode acreditar que isso é terrível, né? Pode trazer muitas consequências. Se a tua amiga e o teu amigo só começam a falar sobre uma pessoa que está maltratando elas, que elas estão apaixonadas, você só diz assim, então mude. Se ela disser, ah, mas se eu mudar, eu vou fazer o quê? Então não mude. O que não dá é para ter pena da outra pessoa, sabe? E tem gente que insiste, não sei se já viu, a tua amiga só fala daquele menino, não sei se já viu. Número 5, família agora. Família, de 0 a 10, você como filho, você como filha. Família, número 5, que nota você daria? Número que nós estamos? 6. 6 é social, o 5 é família. Família, você como filho, se você tivesse um filho como você é, tivesse uma filha como você é. O próximo é social. Fique com a língua repousando na boca, isso. Social. Social. Você como amigo, você como colega de classe, você cumprimenta as pessoas ou fica com aquele grupinho? De 0 a 10, você é uma pessoa socialmente aceitável? Número 7 agora. 7 é estudos. Todos fazem isso nos estudos. Estudos. Estudos é o seguinte, você tem hora para estudar? É de 0 a 10. Que nota você dá para você como estudante? Você tem espaço para estudar? Tem tempo para estudar à tarde? Ou pela manhã, dependendo do horário que estuda? Número 8. Espiritualidade. 8. Espiritualidade. Você e Deus. Ou você e a espiritualidade. Que nota você dá? Ah, professor, eu estou meio travado nessa área. Não tenho praticado nenhuma religião. Ou não acredito em nada. Pode dar menos do que 5. Se você tem trabalhado essa área na tua vida, não necessariamente ido a culto ou a missa, mas tem trabalhado a transcendência,
é mais do que 5. Por favor, agora, atenção. Pegue a caneta, por gentileza. Olha que espetáculo. Una os pontos que você marcou. Una os pontos. A vida da gente é uma roda, velho. Veja que tipo de roda que vai sair. Veja se sai uma roda bem redonda, vai. Tá saindo um ovo aí, pelo jeito. Tem alguns que saem uma estrela. Deixe bem forte. Mostre pro colega do lado agora cochicho, vai, hora do cochicho. Veja como é que tá a tua vida. Dá para descer uma ladeira com essa roda, não? Agora some todas as notas e divida por 8. Só para ver a média. Para ver se passou por média ou está em recuperação. Some as notas e divida por 8. Some as notas e divida por 8. E ó, elabore, olha o que nós fizemos. Elabore uma roda da vida para você hoje. O que ela lhe revela sobre o equilíbrio da sua vida. Veja, qual é o ponto mais importante que requer o início dos trabalhos de coaching? Vou perguntar a você o seguinte, só um detalhe. Só um pouquinho, cara, tá no final. Se divide por 8. Esse trabalho, você percebe que dá para fazer com qualquer pessoa de qualquer idade. Você já fez, ó, elaborou uma roda da vida. Você olhou para a roda e viu que não está legal. É que tem muita gente aqui na sala, todos praticamente, uma minoria, às vezes que conversa, eu sei que é normal, que é duro ficar 1 hora e pouco aqui. Mas sabe, isso aqui vai causar um impacto. Você olhou para a roda e viu que tem algumas que não está legal. Olha, não dá para continuar desse jeito. Escolha uma dessas áreas para começar o processo de mudança. Olha o que está escrito ali embaixo. Área escolhida para iniciar o processo de mudança. Viu bem? Talvez seja a saúde, talvez seja a família, talvez seja a espiritualidade. Escolha uma área e escreva ali embaixo. Quem sabe você quer começar pelo emocional, não dá para mudar tudo de uma vez só. Ok? Vamos lá, quem que escolheu saúde? Levante a mão. Quem que escolheu emocional? Levante a mão. Quem que escolheu finanças para começar a mudar? Quem que escolheu afetividade, romance para legal? Quem que escolheu família? Levante a mão. Quem que escolheu social para começar a se relacionar melhor com as pessoas? Quem que escolheu estudos? Pô, legal, rapaz, olha. Quem que escolheu espiritualidade? Quem que escolheu espiritualidade? Ok. Agora, por favor, tarefa específica. Essa numa tarefa, que você quer começar o processo de mudança. Veja, isso aqui você pode fazer depois de casa. Eu, honestamente, nas outras turmas eu não fiz completo assim. Mas você com essa parte aqui, você já vai ver que é muito, muito interessante. Eu vou continuar com você e quero que você preste bem atenção àquilo que na tua vida são fatos e aquilo que é crença. Então, fique bem atento, porque às vezes os valores seus e dos seus pais e da escola são os mesmos. O que muda são as crenças. O que nos impulsiona então? São as crenças impulsionadoras. Cuidado com as crenças limitantes. Muito cuidado com as crenças limitantes. Está na hora? Cuidado com as crenças limitantes. Muito obrigado pela atenção. Já vi que aqui eu estou lidando com gente boa. Pô, estou saindo bem feliz. Né? Obrigado. Mas deixa eu terminar só essa parte, só 5 minutinhos. Crenças ou fatos que impulsionam a nossa vida. Nós vimos que as nossas relações dependem das crenças.
É muito bom você estar junto com pessoas que te ajudam a crescer. Não ajudam a gente a crescer. Tem pessoas que você tem que aprender a dizer para ela, cantar aquela música do Alexandre Pires, sai da minha aba. Porque às vezes você não quer ficar junto com a pessoa há muito tempo e às vezes ela fica com você e não te ajuda. Eu não sei quais são os seus heróis, mas os meus morreram todos. E morreram muito de overdose. E às vezes o herói que você escolhe, velho, para a tua vida, ou o que você lê, às vezes, não é uma leitura adequada. Essas imagens são da minha geração, Woodstock. Nós queríamos, sem dúvida, um mundo novo, um mundo melhor. Essas cabecinhas aí tinham os mesmos valores e as mesmas crenças. A música que você vai ouvir em seguida, certamente mexeu com as crenças e os valores dos seus pais. Mexe comigo. Então você pensa assim, que era legal, pode ser. Dá para ouvir? Não está dando, né? Você vai ver essa garotada que está aparecendo aí na imagem, são meninos e meninas que tinham a idade de vocês, eram jovens como vocês, e também queriam construir um mundo novo. É interessante que a gente dizia, vem, vamos embora e vamos construir essa nova realidade, mas esse mundo, ele começa certamente dentro de nós. Tem um outro filme que não vai dar tempo de a gente ver, que é para encerrar, A Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe Diem, eu acho que você já deve ter assistido. Robin Williams morreu agora, esse mês foi uma grande semana passada. Você sabe que esse filme mexeu muito com os jovens e com as gerações passadas, e até hoje é muito atual. Quero agradecer a presença de todos e dizer a vocês que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Olha só, obrigada a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui, né, dividir com vocês esses momentos de aprendizado. Tomara que para vocês tenha sido bom. Né? Existe uma frase de Maria Teresa de Calcutá que diz o seguinte, que a gente não deve permitir que as pessoas saiam da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Muito obrigada por vocês me fazerem sair daqui me sentindo bem melhor e mais feliz, tá bom?